A paz do Senhor, Daniel 2, 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos pode declarar ao rei, mas há um Deus no céu. Essa situação foi criada por Deus num propósito apenas de abençoar Daniel. Olha só que Deus tremendo. Dá um sonho ao rei, perturbação de espírito, porque ele não se lembrava do que tinha sonhado, mas havia uma cobrança na mente dele e a alma dele estava inquieta, porque ele sabia da profundidade, sem conseguir interpretar o valor, o conteúdo e a beneficência do sonho. Deus deu para ele o sonho, mas a chave do sonho entregou para Daniel. Aliás, Deus nem entregou para Daniel a princípio. Deus entregou primeiro o sonho para o rei e foi avaliar, pesquisar para quem daria a interpretação entre os exilados de Judá. E lá de cima o Senhor pesquisou e disse: eu vou dar a interpretação a Daniel. Eu vou mover as águas e fazer com que Daniel e o rei se encontrem e vou criar toda uma situação até de morte para que as coisas aconteçam e chegue a quem eu vou dar a interpretação do sonho, e esse que vai interpretar, que eu vou dar a chave da interpretação, será muito abençoado. E ele foi ali entre os exilados de Judá, achou Daniel, disse a ele. E as conversas chegaram até Daniel, é um capítulo maravilhoso, leia, é delicioso. E muitas situações foi criada para que chegasse ao ouvido de Daniel. De tal forma que até o próprio Daniel estava ameaçado de morte, porque ele era uma pessoa vidente. E ali preocupou-se também o contexto do reinado, porque todo mundo que era separado para fazer esse trabalho para o rei não tinha essa chave, não tinha essa senha. Porque Deus deu o sonho, mas fechou a mente do rei, fechou a alma do rei, fechou a consciência, o espírito do rei. Então, ele sabia que ele tinha uma história para ser decifrada, muito profunda, mas ele não sabia qual era a linguagem, qual era o contexto, qual era o núcleo, qual era o tema. Ele não sabia de nada, mas ele sabia que ele teve uma revelação muito tremenda e ele não sabia que era Deus que tinha dado. Então, ele começou a procurar explicações a isso. Não, tem pessoas no meu reino capacitada, paga para isso, e eles vão ter obrigação de me responder. E se eles não responder, eu corto a cabeça deles. E quando ele anunciou, quem é que quer morrer? Aí começou a criar aquele burburinho. Daniel, quando chegou diante do rei, disse: rei, já eu sei o que foi mostrado para o Senhor.
Quem te mostrou foi Deus. Ele nem sabia quem realmente tinha mostrado, mas Daniel disse: quem mostrou foi Deus. E o que o Senhor viu, o que o Senhor sonhou, o Senhor teve um sonho, realmente. Mas a interpretação, a chave, a senha deste sonho, Deus entregou na minha mão. E outra, só Ele que pode decifrar, interpretar, esquadrinhar, explicar, contextualizar, dar tudo para o Senhor na sua mão. E Ele me deu. Aí, o rei se alegrou. Havia muitos prêmios dentro desse contexto aqui. E Daniel, ele se tornou o centro das atenções do rei, o centro dos seus companheiros. Um judeu se tornou, em terra estranha, o centro de toda o contexto de uma coisa muito difícil para o ser humano. Olhe só, quando Deus quer exaltar uma pessoa, Ele lhe entrega algo que só você pode decifrar, ajudar alguém. Às vezes, a pessoa está lá, na presença do psicólogo, e ela fala, e o psicólogo não diz nada com nada. Ela sai do escritório dentro com a mesma dúvida. Ela encontra uma pessoa humilde, simples, ao calçar, ao vestir, na sua aparência, mas o tesouro de Deus está dentro dela. A riqueza de Deus está dentro dela. Talvez num posto de gasolina, talvez numa Uber, talvez num ônibus, talvez ao descer e entrar no seu condomínio ou na sua casa. E tem alguém ali que ela nem imagina que a resposta que ela foi buscar no psicólogo está naquele cidadão, naquela cidadã. E simplesmente uma palavra que ela diz resolve o seu problema. Quantas vezes eu saí da minha casa querendo uma resposta de Deus e eu encontro um reciclador, alguém que está trabalhando na limpeza da cidade de Salvador, cantando um hino. Eu disse: meu Deus, essa é a resposta. Várias vezes me aconteceu. Ontem eu vinha da Lapa, aqui em Salvador, depois que eu saí do culto, peguei o ônibus. Só que antes de eu pegar o ônibus, eu estava no subsolo da Lapa, aguardando o meu transporte. Chegou um rapaz com um cigarro enorme no bico, certo? E uma moça com um short jeans que, assim, era mais para um biquíni do que um short jeans. Entenda o contexto, não estou criticando quem se veste do jeito que quer se vestir. Mas aparentemente ali não ia nada sair de Deus ali. E eles ficaram na plataforma do subsolo esperando um ônibus como eu na fila. E o rapaz muito alistado, o rapaz alto, magro e fumando, e a menina mais calma e tudo, pegando o mesmo ônibus. Eu gravei, isso aqui tá gravado. Qualquer hora dessa eu vou soltar. E quando ali, aquele rapaz que estava com aquela moça, simplesmente levantou da cadeira. Gente, e Deus usou ele
tremendamente. Ele tinha uma sabedoria bíblica, e ele estava um pouquinho chumbado. Mas ele deu um sermão maravilhoso. Deus falou comigo poderosamente dentro daquele ônibus. E ele levantou o hino de Amanda Vanessa, uma voz maravilhosa. E todo o ônibus parou. Foi lindo. E ele fez um contexto da Bíblia e nos alimentou dentro daquele ônibus. E a menina que estava do lado dele, observando, já sabia quem ele era, né? E ele alegrou todos os passageiros e o ônibus estava lotado. Que quando ele terminou a mensagem que ele passou para todos nós que estamos ali, foi edificado, nós glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, batemos palma para o Senhor Jesus Cristo e ele chorou. Foi lindo, ele chorou. Detalhe, ali era o dia do aniversário dele. E nós cantamos parabéns para ele ali no ônibus mesmo. E Deus usou aquele rapaz, aquela alma maravilhosa, iluminada, naquele ônibus. E nos alimentou. Trouxe resposta, não só para mim, mas para todo mundo que estava lá. Então, foi isso que aconteceu com Daniel. Deus escolhe quem Ele quiser. E dá as senhas dele para quem Ele quiser. Dá os códigos dele, Deus, para quem Ele quiser. Não adianta a gente criticar, ver aparência. Não adianta você criticar pelo que está em sua volta. Que talvez você não tenha recurso nenhum para apresentar para os olhos do ser humano. Mas Deus lhe deu a senha. Deus lhe deu o código. Deus lhe deu a palavra. Deus lhe deu o Espírito Santo dele para você alegrar as almas. E não importa o que alguém vai pensar ao seu respeito. O que importa é que as vidas sejam edificadas e Deus te dê a aprovação. Porque está muito nisso. Em 2 Crônicas 15, Deus diz assim. 2 Crônicas 15 é uma passagem maravilhosa, né? Que diz assim, 2 Crônicas 15, 2. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com eles. Se buscardes, o achareis, porém se deixardes, eles vos deixará. As pessoas estão muito assim, preocupadas, porque as outras pessoas estão desviando. Ah, mas o bispo fez isso, caiu. O pastor fez isso, caiu. Ah, não tinha Deus. Deus não estava na vida desse homem. Eu digo para você aqui, Deus estava com esse homem, sim. Estava com essa mulher, sim. Estava com A, com B, sim. Deus estava com Satanás antes dele sofrer a queda. Ele estava. Mas o que a Bíblia diz aqui? Eu estou convosco enquanto vós está comigo. Se me deixar, eu vou deixar. A partir do momento que você deixa Deus, Ele te deixa. E quem vai entrar? O diabo, para destruir sua vida. E é por isso que as pessoas, nenhum desviado sai do dia para a noite. E ele não precisa sair da igreja para ele ser desviado. Satanás passa a rasteira dele lá dentro no banco, com a Bíblia na mão, com terno e gravata, com o cabelo lá embaixo, com a saia lá embaixo.
Eu estou dizendo num contexto geral. Ou seja, quando Satanás se rebelou contra Deus, ele não foi expulso no mesmo dia. Está lá em Ezequiel 28, que Deus já viu a imaginação do diabo se revelando, se programando contra Deus. Aí o Senhor disse, né? Deixou ele lá quietinho. E ele foi armando, o diabo armando, e Deus deixou. No momento certo, São Miguel Arcanjo disse, quem como Deus? Ninguém como Deus. E jogou ele por terra, no momento certo. Mas aí ele já tinha devassado 30% dos anjos do céu. Ele, nas barbas de Deus, ele criou um próprio reino paralelo diante de Deus. E Deus sabia de tudo. Mas Deus tem uma hora certa para responder para você. Então você fica muito angustiado, sem explicação, porque a mídia joga lá as desgraças que o desviado faz. Mas ela não divulga que antes dele ou dela, em qualquer lugar, em qualquer placa, em qualquer igreja, em qualquer lugar, antes deles caírem, eles foram firmes, porque o diabo foi firme. E a Bíblia diz aqui, Israel, quando Elias fez a convocação lá no Monte Carmelo, Israel estava desviado. E ele levou todo mundo para lá para fazer uma prova com Deus. E todo mundo ali era cristão. E aí, o povo, se ligou e já teve uma coisa diferente. Se converteram. Em Jonas, a mesma coisa. Nínive estava desviada. Então, tem muita gente firme, cristão, louvado seja Deus, mas que um dia desvia. E as pessoas que ficam perguntando, nunca teve um encontro com Deus, nunca pertenceu a Deus, porque se pertencesse a Deus, conhecesse, ninguém vai dizer. Não, gente. Deuteronômio 30:19. Deus fala, coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, você e sua família. Ame ao Senhor teu Deus, dê ouvido à tua voz, porque dele depende sua vida. Deus joga isso todos os dias sobre a face da terra, cristão ou não cristão. Só porque você se converteu, certo? E que não é dado a liberdade de você desviar, Deus dá essa liberdade. É você que escolhe, não é Deus. E nem é o diabo. Quem escolhe o caminho que vai seguir quando você acorda é Deus. Você pode ter acordado 20 anos de evangelho, batizado no Espírito Santo, nas águas, em tudo direitinho. Você acordou. Mas agora de tarde, que hoje é segunda-feira, talvez você tenha mudado de ideia. Deus não vai impedir. Deus não vai impedir. Ele não impediu Satanás se desviar. E outra, Satanás, ele tinha a essência angelical. Satanás, ele sabia que ele se desviando de Deus, porque ele tinha essa liberdade, ele não tinha mais retorno. Porque retorno tem para o tempo de agora aquele que nasceu na terra. Aquele que nasceu na terra, porque Jesus Cristo foi sacrificado em carne, em ser humano. Todo ser humano tem o direito de se arrepender, se voltar para Deus e ser salvo. Satanás não, ele era angelical. A consciência dele era tão aguçada,
O conhecimento dele era tão profundo, que ele não podia errar. Ele estava fazendo uma coisa errada consciente. E é por isso que os desviados de hoje, Deus corre tanto atrás, porque já tem uma consciência. Mas para o ser humano tem a questão do filho pródigo para salvar o homem que se desvia. E outra, os 30% dos anjos que foram expulsos do céu também não têm direito a se arrepender e ter a graça que nós temos. Porque como anjos, eles seguiram a Satanás profundamente, sabendo, propositalmente. Eles não foram enganados para seguir. Ele foi enganado pela proposta. Mas eles sabiam que a proposta estava errada. Então, Deus não revelou para o rei, mas deu o sonho. Mas a chave e a senha deu para Daniel. A chave da sua família está nas suas mãos. A senha da sua vida está nas suas mãos. A senha daquele que Deus vai colocar aos seus caminhos para você pegar o evangelho está nas tuas mãos. Deus tem algo revelado para você a respeito do outro que não vai contar para o outro. Contou para você ajudar. Contou para você para lhe dar honra. Aleluia. A glória é de Deus, mas Deus vai te honrar. Louvado seja Deus. Aonde você estiver, Deus vai te honrar. No meio da sua família, no seu bairro, na sua cidade, nas lives da vida, nas igrejas da vida. Se você caiu, se você era firme, levanta-te. Quem levanta é você mesmo. Deus está pronto para lhe exaltar novamente. Olhe, a bênção do desviado é maior do que a bênção firme. Diga-se o filho pródigo. Em Ageu 2 diz a palavra de Deus: a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Nós que fomos desviados gozamos da glória da segunda casa, que é maior de quem ficou lá. O irmão do filho pródigo ficou até com ciúme, muito ciúme. Volta para Jesus imediatamente. Os sinais estão aí. Procure um ministério e lá procure o responsável e diga que quer para voltar para o Senhor Jesus Cristo. Ele já está te levando agora. Ele vai iluminar os seus caminhos e lá você será salvo outra vez. Porque aí você vai procurar a Deus, Deus vai permitir ser achado. Louvado seja Deus. E foi grande a vitória de Daniel. É um grande exemplo para nós. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, que esta palavra alcance os corações das almas. Visita a anatomia humana. Aonde o Senhor vai mandar esse vídeo? Esse vídeo tem endereço de muitas pessoas que o Senhor escolheu para o Senhor abençoar. E elas, Pai, vão procurar a sua presença e o Senhor vai fazer maravilha. Vai fazer a segunda casa ser maior em tudo do que a primeira. Que Deus em Cristo te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.